Aí indicar, hein? tem vários que eu dei pro meu Nossa, filho. Pauline, depois eu vou te contar uma história minha da infância, de livro, de um livro que chegou para mim, mas como? Não, e eu adorei Ensina-me a Viver, né? Que era da minha avó. Eu É, de novo. A Patrícia falou pode começar. Então, vamos Sim. embora. Então, depois, Bora? gente, deixa eu só falar uma coisa antes. Ficou o convite para esse quarteto se encontrar, porque eu tô achando que a gente poderia falar por muito mais tempo depois. Eu Mas também vamos acho. nessa, tá bom, Ah, vamos. tá bom. Já estamos no ar? Gente, boa noite, desculpem. Eu sou a Rita Matar, da editora Fósforo. A gente já estava num papo super quente aqui, acalorado, por isso que eu não sabia se a gente já estava online. Mas eu só vim aqui, na verdade, para abrir essa conversa, para agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, agradecer a Luciana Araújo Marques por ter topado fazer a mediação desse papo e também por ter feito a preparação de texto desse livro sobre o qual a gente vai falar hoje. Erva Brava, da Pauline Torti, é um livro muito especial para nós, é o primeiro livro de ficção que está inaugurando o nosso catálogo da Fósforo, de ficção brasileira. Então, enfim, uma alegria imensa. Muito obrigada, Luciana. Itamar, você é parte fundamental desse processo, porque foi por vias de recomendações suas que esse livro chegou até nós. Então, muitas obrigadas pela recomendação, por ter escrito um texto de orelha maravilhoso e também por estar aqui hoje com a gente para falar sobre o livro. Pauline, muito obrigada por absolutamente todo o processo. Foi muito gostoso trabalhar com você, que seja o primeiro de muitos livros. Parabéns por esse livraço que você escreveu. Só queria terminar agradecendo também a Travessa, com quem a gente faz eventos sempre com muita alegria, é um prazer enorme. A Maiara, que organiza tudo para a gente, para essas lives acontecerem da Fósforo, a todo o restante da equipe da Fósforo, porque o livro existe, enfim, cada um tem uma participação nisso. Desejar a todos uma boa noite, um ótimo papo. Eu saio agora, vou só assistir e muito obrigada de novo a todos. Até já, Rita. Até já. Obrigada, Rita. Beijo. Obrigada. Bom, então, olá a todos que estão aqui com a gente agora, né, prestigiando o lançamento de Erva Brava, da Pauline Torti, e também para os que vão ver depois, né, que hoje em dia também está acontecendo muito isso, né, as pessoas não conseguem estar agora, mas estarão com a gente depois. Bom, a Pauline, ela nasceu em Brasília em 79, é jornalista e mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília. Seu romance de estreia, Allegro ma non troppo, foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2017. Atualmente estuda ciências biológicas e se interessa por evolução e divulgação científica. Erva Brava é seu primeiro livro de contos. O Itamar Vieira Júnior, que já está entrando na categoria de quase dispensa apresentações, mas vamos lá, né, manter uma certa formalidade. Nasceu em Salvador também em 79. A gente estava brincando aqui nos bastidores que nós somos meio que amigos de infância em comum, eu, a Pauline e o Itamar. Somos todos do mesmo tempo e de origens muito parecidas também, né? Então, o Itamar é geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, que é a Federal da Bahia. Seu romance Torturado, publicado pela Todavia em 2019, venceu o prêmio Leia, recebeu os prêmios Oceanos e Jabuti e está sendo traduzido para uma dezena de idiomas. Inclusive, recentemente a gente viu aí a tradução para o espanhol, né? Mas vamos lá, hoje a gente está aqui para falar do Erva Brava. Pauline, eu não resisto a não começar com uma... Vai parecer uma piada, mas foi engraçado que uma pessoa viu esse livro aqui em casa e falou assim, nossa, esse livro é sobre maconha? Eu falei assim, não, é muito mais pesado, começa com ternura e crack. Sim. Então eu queria, enfim, desculpa a piada de qualquer maneira, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi o processo de escrita desses contos. Eu vi que você, na verdade, escreveu há muito tempo e teve um processo de edição que foi um pouco no calor da hora, online, no ano passado, e eu queria saber qual foi esse processo para chegar aqui no papel, sendo lançado aí como esse primeiro título de ficção nacional pela Fósforo. E aí depois a gente passa a palavra para o Itamar, já que ele faz parte aí desse processo também, né? E a gente começa assim.
Boa noite. Boa noite, Luciana, boa noite, Tamar, Rita, que está assistindo a gente, Maiara, né? Eu queria agradecer também todo mundo lá da Fósforo, vocês que estão aqui, o pessoal da Travessa, e um beijo especial para a Maiara, que trabalhou muito para essa live aqui acontecer hoje. Eu passei cerca de 3 anos e meio escrevendo, né, esse livro. O primeiro conto que eu escrevi foi Uma Sorte. Eu tinha lido uma matéria da BBC, uma grande reportagem do João Felé sobre trabalhadores soterrados, né, em silos de grãos. E aquilo mexeu comigo de uma maneira muito particular, muito peculiar, porque na minha trajetória de vida, assim, aqui o interior, né, o Centro-Oeste, foi o espaço onde eu tive experiências muito importantes da minha infância, né? Era para onde nós viajávamos com a minha família. E também depois na adolescência, você pega aquela fase aqui em Brasília, quem é daqui sabe, que vai para Cachoeira, vai para Chapada, vai para Pirinópolis. E eu comecei a ver uma transformação dessa paisagem, uma transformação muito preocupante, né? E muito radical. E o Cerrado, que até bem pouco tempo atrás era visto como mato, né? Assim, é mato, não, você derruba, você tira. Tanto é que até hoje a legislação, por exemplo, se você se você tem uma propriedade rural na Amazônia Legal, você pode desmatar mantendo 35% da vegetação original. No Cerrado, essa porcentagem cai para 20%, como já denotando que existe uma certa desimportância nesse bioma, né? Que ele seria menos relevante para os ecossistemas brasileiros, o que é um grande engano. E aí essa paisagem começou a mudar e começou a mudar pela soja, né? Muita soja, milho também, mas sobretudo as monoculturas de soja foram dominando essa paisagem. Então uma paisagem que tinha muitos sons, de repente ela não tem som nenhum, né? Porque quem já esteve numa lavoura, numa monocultura de soja, sabe que é um deserto realmente, né? Você não escuta um grilo, nada, é um deserto verde, mas é um deserto. E eu achei aquela história daqueles trabalhadores, né? A reportagem acompanhava um trabalhador que tinha sobrevivido a esse soterramento. Eu achei ela muito simbólica desses processos todos que têm nos afetado. E aquilo me incomodou. Eu lembro que eu imprimi a reportagem e guardei. Passei uns meses, comecei a escrever, né? Tentar imaginar. Eu optei escrever em segunda pessoa, né? Tentar imaginar, tentar me sentir na pele daquele trabalhador, que é impossível, né? É uma tentativa que a gente sabe que a gente só, no máximo, tangencia, né? A gravidade, a profundidade dessa experiência, mas a gente tenta, né? Como ficcionista e tal. E a partir dali foram surgindo as histórias, né? A partir dessas observações, dessas viagens, dessas mudanças, mudanças não só na paisagem biológica, mas também na nossa paisagem social, né? A juventude mudando muito também, porque, enfim, você tem acesso a conhecer o que acontece nos centros urbanos, mas não acesso a ter o que dizem para você que é certo ter, né? A dominar certas linguagens que você às vezes não domina, né? Se você está fora desses centros urbanos, mas hoje você vai para o Vão das Almas, no território Calunga, o menino tem ali baixado em algum lugar a sua playlist do funk do momento, né? Então as pessoas não têm mais aquela inocência do marvada carne, né? É muito diferente essa configuração, né? E isso tudo sempre mexeu muito comigo. Então acho que o Erva Brava foi, de certo modo, minha maneira de contar a história de um lugar, né? De uma paisagem, de uma cidade. Os personagens eles vieram com essa função, assim, de certo modo. Desculpe, Tamar, desculpa, eu falei que ia passar a palavra e fui falando, né? Mas só para talvez contextualizar um pouco para quem está com a gente, né? Essa tem uma cidade, é um lugar, como você está falando, né? Tem esse bioma, tem esse registro, mas você trabalha com uma cidade que é fictícia, porém num estado que é concreto, né? Sim. Então, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas só para pontuar. Fala, Itamar, desculpa. Eu gostei muito de saber da gênese dessa história de Má Sorte, a Pauline contando, porque eu li o livro, né? Li há bastante tempo, o livro chegou de novo aqui,
foi um livro que me impactou muito assim no momento que eu li, tanto que eu fui sincero com a Pauline, né? Eu disse, Pauline, essa história é uma história genial, eu acho que merece ser divulgado, né? A gente precisa conhecer essa nova literatura brasileira. E ela, como representante dessa região, né, ela vivendo nessa região, acho que ainda a gente, num país tão diverso, num país tão de tantas origens, a gente ainda tem dificuldade de se reconhecer e de reconhecer os lugares em sua plenitude. E eu vi que esse livro era um retrato muito interessante de uma região, de um tempo e de um momento, que é esse momento que o país vive. Talvez pela minha atividade, Luciana, Pauline, como antes de ser escritor, eu sou servidor público também, então os últimos 16 anos andando pelo campo brasileiro, principalmente do Nordeste brasileiro, e vendo essas transformações, né, tão marcantes, a motocicleta que aparece lá substituindo os animais, os silos de soja, né, de milho, a mecanização do campo e todos os conflitos que advêm desse atrito entre as modernizações e uma forma tradicional de se viver. Esse livro me impactou por isso, porque foi um retrato muito, muito feliz, muito próximo dessa realidade que eu conheço, né? E acho que na literatura contemporânea, Luciana, a gente tem encontrado poucos exemplos que se voltam para o campo. Ou eu diria que o livro da Pauline nem é exatamente o campo em si, porque ali você tem uma cidade, então é esse ambiente que é quase que inclassificável, que às vezes alguns pesquisadores chamam de ruro-urbano, né? Porque são as pequenas cidades e os seus contínuos, os territórios contínuos que são que é o próprio campo. Então, eu fiquei muito impactado e gostei da Pauline contar como nasceu a história. E isso serve para a audiência que está nos assistindo, para leitores e para futuros escritores, porque ontem ainda eu falava numa aula de escrita criativa, eu contei 2 exemplos de livros que eu acho magistrais e que nasceram de matérias de jornal, Pauline, veja Sim, só. sim, E as sim. autoras fizeram habilidosamente, né, construíram narrativas impressionantes. E acho que você fez. Foi um pequeno começo, porque seu livro é muito mais que o Silo e que os trabalhadores soterrados. Mas os livros eram Amada, da Toni Morrison, que nasceu de um recorte de jornal do século XIX, Olha, não e o sabia outro que eu disso. falei foi Canção de Niná, da Leila Leslie Slimani, Bunny. Uhum. que também nasceu de uma matéria que ela viu, né? Então, isso é bem interessante você contar essa gênese, porque essa parte eu não conhecia. A história Eu eu tenho uma, conheço bem. eu tenho uma pasta com matérias, assim, com reportagens, coisas que eu acho interessantes. Não sei se vou usar, muitas vezes não vou, né? Mas eu tenho um Sim, calhamaço. sim, mas é sempre bom ter Curiosa. esse olhar atento, essa sensibilidade. É. E como a Lu, como você disse, essa história também é especial por esse motivo. Você falou dessa cidade fictícia, e a Pauline, ela habilidosamente, ela transforma esse lugar, ela transforma essa paisagem num personagem absolutamente vivo, porque o protagonista dessa história são contos, né, que se passam no mesmo lugar, em Buriti Pequeno, nessa paisagem, mas que quando a gente lê em sequência, emerge dessa história o protagonista, e o protagonista é a própria paisagem, né, é essa região, é Buriti Pequeno. E acho que poucos autores entregam esse ouro, né, de dar vida à paisagem, ao lugar que está. Bom, acho que o exemplo clássico é Macondo, né? Que o Garcia Marques faz isso de uma maneira tão maravilhosa que Macondo habita o imaginário dos leitores. E Macondo não é apenas um lugar. Macondo é um personagem ativo, vivo, que está interagindo a todo momento com as personagens. Da mesma forma que Buriti Pequeno também está interagindo a todo momento com as personagens. E isso, acho que o desfecho é magistral assim dessa história, né? E faz a gente pensar muita coisa.
Eu fico muito feliz, desculpa, Luciana, eu fico muito feliz de saber, de ouvir isso de você, Itamar, porque o tempo inteiro eu pensei, né, durante o desenvolvimento do livro, eu pensei nisso, né, o meu protagonista é Buriti Pequeno, né, é a cidade. Que bom, então, que você sentiu isso, que bom, Sim. feliz. Pauline, inclusive, eu queria até ouvir você falar um pouquinho mais, né? Porque, como eu comentei, geralmente quando a gente pensa, é uma cidade fictícia, às vezes fica parecendo que o autor então não quer se comprometer com determinada Sim, cidade, mas é como eu comentei, é uma cidade que é fictícia, né? Eu quero que você comente um pouco sobre as paisagens que você explora nos contos, os lugares, as igrejas, o morro, sim, tudo isso, os O rios. Rio, né, Mas, Lu? mas é curioso, porque assim, ao mesmo tempo que é fictícia, mas ela está dentro de um estado que é real. Então, sim, que é não Goiás. é. Exato, então é em Goiás, né? Então, isso é muito interessante. E fica muito claro aqui para a gente também que lê que é um livro de contos onde justamente essa cidade é um dos grandes personagens, então tem também um caráter romanesco, né? Porque as, as, ah, não necessariamente os personagens desses contos se cruzam, mas tudo está cruzado, tudo está atravessado por Sim, esse lugar, né? Assim como esses personagens atravessam essa cidade de maneira muito brutal também, e ela reage, né? Então, assim, tem uma paisagem que revida. Então, eu queria que você comentasse, você começou na sua fala também destacando essa questão desse bioma, né? E eu acho que uhum, outro aspecto muito interessante que eu gostaria de te ouvir é justamente sobre essa contaminação das águas, né? sim. E nada disso fica só como paisagem, é realmente são personagens que estão agindo, né? Então eu queria te ouvir contar um pouco sobre os contos de maneira geral e como você vai, através desse seu trabalho com a linguagem, com a escolha dos personagens, fazendo com que tudo se cruze sem necessariamente aquela artimanha de que tal personagem vai encontrar com tal personagem, porque todos estão unidos por esse personagem que o Itamar acaba de destacar. Eu tive que resistir, né, à tentação de fazer com que os personagens dos diferentes contos se encontrassem, né? Então, a gente fica esperando que eles vão se encontrar, né? E aí numa primeira tentativa, numa primeira versão, assim, bem primitiva mesmo, há 3 anos e meio, eu fiz isso. Alguns personagens que apareciam num conto, apareciam no outro, e eu vi que não precisava, né? Eu falei assim, não, isso é um livro de contos, né? Eu acho que ele pode... Eu tenho ouvido a retorno de alguns leitores de que, puxa, eu me senti lendo um romance. Para mim foi como se fosse um romance. Eu entendo e acho muito legal, né, que tem essa experiência. Mas como o conto ele é sempre um pouco marginal ainda, eu gosto de enfatizar que esse é, sim, um livro de contos, e eu procurei trabalhar para que ele se mantivesse dentro desse registro. Sobre a criação de uma cidade fictícia, né, como é que isso começou, acho que eu teria que voltar um pouquinho, falar um pouco da minha própria gênese, né, da minha própria história. A gente estava falando aqui um pouquinho antes, o Itamar acho que já conhecia um pouquinho mais a história, a Luciana falando em primeira mão para ela, enfim, eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó, e a minha avó, toda a minha família materna é de Goiás, né, a minha avó é da cidade de Goiás. Ela e a geração dela costumam chamar de Goiás Velho, né? Mas as gerações mais recentes preferem cidade de Goiás. Então, eu prefiro respeitar como o pessoal gosta de identificar agora a região. Mas a minha avó, né, com muito afeto, falava Goiás Velho, ela e os irmãos. E ela saiu de lá com 14 anos, saiu muito nova. Mas todas as histórias, né, que ela trazia, porque é muito curioso, né, minha avó nasceu em 33, tem muitas histórias de assombro, né, tem até livros que a Cora também escreveu, Cora Coralina escreveu sobre isso, lembrando que minha avó era conterrânea da Cora Coralina, né, Cora Coralina também era da cidade de Goiás, e quando eu era criança, a minha família tinha, assim, minha mãe e minha avó tinham um encanto pela Cora, a Cora era adorada lá em casa, né, minha avó tinha muito orgulho de ser conterrânea dela. E aí, quando eu era criança, eu ganhei este livrinho aqui, da Cora Coralina, né, que é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Massas, essa edição do Círculo do Livro, de 80 e...
nem vou lembrar, 89, eu acho, 86, não sei, tem que olhar aqui. Eles não colocavam o ano na ficha catalográfica nessas edições. Mas, e eu fiquei muito encantada, né, pela história do Rio Vermelho e tantas outras histórias que a Cora traz aqui, porque são poemas que trazem, de fato, narrativas, e essa coisa do Rio Vermelho me marcou muito, né, e ela fala das lavadeiras, ela já fala da poluição do rio naquele momento, e sempre que eu viajava aqui pelo interior para, né, visitar alguma sobrinha, alguma prima da minha avó, alguma coisa assim, ou mais tarde, né, na adolescência, quando comecei a viajar para Chapada, para cachoeiras e coisas assim, sempre me chamou muito essa presença do Rio, né, nessas cidades, Rio das Almas, em Pirinópolis, né, não todas, mas isso me marcou muito. E quando eu comecei a escrever essas histórias, eu pensei em situá-las, escolher uma das cidades que eu conhecia e que eu achava que tinham passado por essas transformações que eu queria explorar nesse projeto. Mas cada vez que eu esbarrava em uma, nenhuma dava conta de tudo que eu queria. Porque, por exemplo, em Pirinópolis, eu não conseguiria colocar certas circunstâncias que tem ali no livro, né? Porque Buriti Pequeno não é uma cidade turística, né? Ela está tentando, né, atrair visitantes e tal, por uma questão econômica, mas não é uma cidade turística, uma cidade até um pouco precária. E então eu não podia colocar ali. Por outro lado, por exemplo, tem Mambaí, uma cidade que eu viajei, que é um pouco mais distante aqui do DF, também aqui no interior, que tem um complexo de cavernas, e de fato essa experiência que eu tive, visitei cavernas lá, apareceu, né, surgiu, emergiu ali na feitura do livro. Pensei em situar em Mambaí, mas em Mambaí faltava o rio cruzando a cidade, né? Então eu falei assim, quer saber? Vamos criar a nossa cidade, vamos unir aí, fazer uma amálgama desses fenômenos que eu tenho observado, que tem me impactado, dos sentimentos que essas cidades me despertam, né, cada uma a seu modo, e fazer com que vire uma coisa só. E a opção pelo nome foi mesmo de pegar o mapa e começar a pesquisar o nome dos municípios, né, de Goiás, e não só de Goiás, eu dei uma olhada também em Minas, né, e até começando com Rita e Fernanda, as editoras, na Fósforo, a gente observou, elas também tinham observado isso, como tem Buriti, tanta coisa, né? Buritinópolis, Buriti isso, Buriti aquilo, mas não tinha Buriti Pequeno. Aí foi a hora que eu peguei. E, na verdade, esse nome Buriti Pequeno surgiu bem depois, a cidade teve outros nomes. Eu me lembro até a ocasião, eu estava em Mambaí, eu estava num córrego, assim, e tinha uns buritis, assim, um alto e tinha um pequeno, perto do rio. Na hora que eu vi o pequeno, eu pensei, olha, pode ser o nome da cidade. O buritizeiro é uma árvore muito, acho que muito majestosa, né? Uma palmeira. Muito. E esse era pequeno, eu achei engraçado. É tão interessante, acho que as pessoas... Buriti aparece em Torturado, porque naquela região da Chapada tem um pouco de cerrado, né? Tem, a transição, né? De transição, com a Caatinga. E aí eu conheço o buritizeiro e quando cai eles só pegam os frutos que caem. Sim. E a casca sai de uma maneira muito interessante, que é mergulhando os frutos na água, aí a casca começa a perder a aderência e solta, porque de outro jeito não sai. E aí tem umas histórias tão interessantes, acho que foi um nome bem feliz, porque é uma espécie bem brasileira, Pauline, bem do Cerrado mesmo. É verdade, Tamar. E aparece, eu me lembro, acho que tem algum... Eu já tinha escrito, eu me lembro que as meninas, não lembro se Bibiana ou Belonísia, que elas carregavam, né? Elas tinham fardo. A massa do Buriti. A massa do Buriti, exatamente. Na que cabeça, escorria. Escorrendo, sim. Exatamente, eu me lembro disso. Por falar em nome, Paulinho, tem um outro nome super significativo, né? Que é o do rio, que é o Amanassu, que tem um significado muito dicionarizado, inclusive você pode contar um pouco para a gente, mas eu aproveito também para destacar, né, para quem vai ler o livro, para ficar atento assim, nesses significados, porque é como a Pauline comentou, é um livro de contos, são 12 contos, né? Eles têm as características de contos, mas tem uma unidade que eu acho
que a gente precisa destacar, que são dos livros de contos que são muito bons, que é uma unidade, que a gente justamente comentou essa coisa de, às vezes, uma sensação do romanesco, mas que é uma unidade própria de livros de conto também. E uma das questões que eu, como leitora, né, estou conversando pela primeira vez com a Pauline, assim, não sobre preparação, né, e coisas do tipo, mas sobre uma interpretação, que é essa água que atravessa todo o livro, né? E essa água que é contaminada, mas a gente começa, então, eu fiz essa piada aí no começo sobre o conto que se chama Ternura e Crack, que abre o livro e que ele está nas margens desse rio, mas o tempo todo, né, a gente vai atravessando essa geografia nos atravessando, até e tem um ciclo assim que o último conto que pode parecer um final, mas que é um começo, né? Então tem uma coisa cíclica que também é próprio de um caminho de água, Sim. Né? Que você parece tecer assim de maneira muito no trabalho ali das pequenas escolhas que você faz, que é o trabalho realmente artístico com a linguagem que você faz, né? Quer dizer, uma coisa, alguém pode pensar, Pauline, então, como o Itamar estava falando, né? A gente tem as reportagens, tem a vivência, tem a memória, mas daí tem aquele trabalho específico com a linguagem que emerge aí essa cidade na qual a gente reconhece não apenas esses lugares que você destaca, mas que também muitos de outros espaços do Brasil, né? É muito Sim. curioso isso, né? Esse local que é nacional de alguma maneira, ou até mais, né? Eu vejo, talvez, Luciana, que a nossa relação aqui no Planalto Central com a água, ela é um pouco diferente, talvez, da relação de quem está perto do litoral, né? Porque a gente passa por um período muito longo de estiagem, que não é uma seca, não é algo que não vai acabar, que vai durar anos. Não, todo ano a gente tem 4, 5 meses de estiagem, chove, você convive com isso, né? As pessoas, às vezes, vêm de fora e tem mal-estar, inclusive, né? Mas como diria uma ex-chefe que eu tive, que era goiana de Porá, ela se dizia goiana do pé rachado, né? O goiano do pé rachado não se abala com a estiagem daqui, né? Porque a gente, de fato, tá adaptado a isso. E talvez, por vivermos essa escassez, a gente valorize tanto a presença, né? E aí não tem como, né? Esse livro tem muito da minha avó, então eu resgato de novo a minha avó, que tinha uma paixão absoluta pela chuva. E no caso, especificamente, do romance, né? O desenvolvimento que o rio vai ter ao longo do romance, perdão, o ato falho. O ato falho. O ato falho ao longo do livro, né? O desenvolvimento que o rio vai ter ao longo dos contos, foi uma coisa que, de fato, como você disse, eu pensei, né? Eu realmente coloquei intenção nesse rio, né? E vinha muito de duas coisas. A minha avó, o nome dela era Geralda, ela sofria muito, né, com a degradação do cerrado, isso era uma coisa que mexia muito com ela, e sempre que havia alguma enchente, sempre que havia, na verdade, qualquer tipo de catástrofe ligada ao clima, né, mas sobretudo as enchentes, ela dizia, tá vendo, é a natureza se vingando, isso era uma fala clássica dela, né, então tá vendo, olha, isso aí é a natureza se vingando e tal. E essa ideia da vingança da natureza, que acaba tendo um diálogo um pouco até com a própria ideia de vingança divina, né, de ira divina, e que tem a ver com toda uma religiosidade também, que é muito presente na nossa região, que agora já é um pouco diferente, né, mas do momento em que a minha avó teve a sua formação, ela era uma formação católica, apostólica romana, estrita, né? Então, ela trazia muito isso na fala dela, e isso me marcou. A gente não consegue se desvencilhar, né, dessas coisas. E aí eu me lembro que a cidade de Goiás, quando ela foi tombada pelo patrimônio histórico, pela Unesco, patrimônio mundial, eu não vou me lembrar o ano, gente, não vou me lembrar o ano exato, mas aconteceu uma grande enchente, porque na verdade, pelo que eu sei, eu posso estar falando uma grande besteira, eu teria que pesquisar isso, então vou falar, eu acho que existe um regime
de águas em que aquela região está propensa a isso. Então, de tempo em tempo, o rio tem uma grande cheia e a cidade né, em parte, destruída. E eu lembro que a cidade, né, o pessoal comemorou muito esse título, né, esse reconhecimento, e na sequência, quando chegaram as chuvas do verão, né, porque é isso, faz uma seca danada, meses e meses, quando chegaram as chuvas, aquela cidade foi parcialmente destruída. E eu me lembro muito da cena de uma cruz caindo, assim, né, um largo, essa cruz caindo na enxurrada. E essas coisas vão ficando, né? A gente vai depositando em algum lugar e uma hora, para a gente que escreve, né, isso acaba aparecendo. E então o rio, o nome Amanaçu, eu escolhi, fui para a biblioteca aqui da Universidade de Brasília, fui na seção de referência, peguei todos os dicionários de Guarani, porque eu queria que fosse alguma coisa assim, e pesquisei, e nenhum estava me pegando assim do jeito que eu realmente queria. E na hora que eu vi Amanaçu, me pegou. E quando eu fui ver uma palavra dicionarizada, na verdade, em português, eu não sabia disso, não, né? Não, eu conheci essa palavra, saber que essa palavra existe, que ela que significa chuva, chuva forte, né? Tempestade. Descobri durante essa pesquisa. E aí foi o nome que eu elegi, assim, para esse rio, que é o coração, né, de Buriti Pequeno, é o rio. São as veias, né? Uma As pergunta veias específica? de pequeno. Lu, eu vou aproveitar a conversa, né? Já que estamos em casa à vontade. Esse é um livro que traz temas fortes, né? Exploração do trabalho, violência contra a mulher, crimes, drogas, né? Diferença de classe. Mas eu acho que também a Pauline, em algum momento, ela traz alguma leveza, eu diria até mesmo humor. Tem uma das histórias que me deixou bem intrigado, né? Que foi assim uma espécie de suspiro no meio do livro. E eu queria saber, Pauline, eu acho que você até sabe qual é, né? Sei. Eu acho que Eu eu queria também saber sei. quem foi a inspiração para a Dona Bragança. Dona Bragança. Vou resumir um pouquinho aqui do conto. Gente, lembrem que tem outras pessoas que não leram e precisam saber, né, do que se Sim, trata. sim. É porque eu, quando comecei, né, quando começou a live, eu fiquei nervosa, saí falando, nem resumi nada. Mas a Mulher do Pombo é a primeira dama, né? Naquele momento que o conto é narrado, ela é a primeira dama, e ela tem uma obsessão, que é ter pombos na praça, porque não tem pombo em Buriti Pequeno. E ela, enfim, Uma cidade turística precisa de pombos, né? exatamente. Ela tinha passado a lua de mel já em Santos, ela tinha viajado, o marido dela virou prefeito, ele é fazendeiro, né? Então ela, enfim, o poder aquisitivo melhora, ela vai para a Europa, gente, mas toda cidade tem pombo, né? Pombo é marca de civilização, não vai ter pombo. E todo mundo tenta convencê-la de que não, né? O médico fala que dá doença, a professora diz que, né, estraga, né, isso vai danificar os monumentos por conta das fezes dos animais, que não tem sentido, que é uma praga urbana, mas ela está muito determinada nisso e, por fim, ela consegue, né, fazer com que esses pombos sejam levados, e aí o resto o pessoal lê. Mas o nome, daí vocês veem, né? Na verdade, essa live devia ser com a minha avó, não devia nem ser comigo, porque o nome também veio de uma história que a minha avó me contava, de uma colega dela que tinha esse sobrenome, e tinha muito orgulho, porque ela se sentia parenta, né, da princesa Isabel. Ela não sabia muito bem qual era o grau, mas enfim, eu sou da realeza, né? E aí eu quis brincar um pouco com isso, porque essa elite hoje que a gente vê não só no interior, né? Que as elites que a gente vê hoje no Brasil é uma elite muito caprichosa, né? Sim. E muito cheia de caprichos. E aí eu acho que eu quis fazer uma brincadeira com E isso. ela tem uma relação com a política, né? Também com a política Sim. local, né? Ela não vou contar, vou deixar que os leitores descubram, porque essa história eu acho sensacional, assim. Inclusive, Lu, a Pauline sabe, né? Pauline, acho que você poderia falar, essa história tinha um outro título,
Tinha. E eu comentei com Pauline, eu disse, Pauline, eu acho que tem um outro título que é melhor. E eu fiquei muito feliz quando eu abri o livro, porque depois eu não soube mais como ficou, né? E eu abri o livro e eu vi que você deu um outro título para a história, Foi o né? título, exatamente. Conte para a gente. Então, o título inicialmente era Bragança, né, que é o nome da protagonista, e é curioso, assim, porque as pessoas que têm lido, assim, é um dos contos que mais me dão retorno, né, e é o conto mais leve, eu acho, do conto, ou Sim. do livro. É e não é, né? Porque essa insistência Sim, com dela é quase certeza. uma patologia. Sim, com certeza. E ela tem muito orgulho, né, desse sobrenome, mas em determinado momento ela vira motivo de chacota na cidade. Quando ela passa, o pessoal diz, ela vai a mulher do pombo, né? Pombo, a mulher do pombo. E aí Itamar falou, Pauline, bora a mulher do pombo e tal. E na verdade era uma coisa já que eu tinha aventado, era um nome que eu tinha aventado, mas eu fiquei insegura, fiquei, será? E quando Itamar veio, eu falei, não, é certeza, vamos de mulher do pombo mesmo. Pois a mulher do pombo vai conquistar muitos leitores agora. Eu tô falando em cima de você o tempo inteiro, Itamara, porque eu tô em cima no quadrado, eu penso que eu posso falar em cima de você. Mas o que eu ia comentar, né, eu fico insistindo nessa unidade, né, do livro, que eu acho muito bonita, é como, sim, é muito engraçado, traz essa leveza, mas se a gente pensar nesses voos que não alçam alturas, né, que desses pombos da Bragança, olha, eu dando um super spoiler dos pombos, mas como isso tem a ver, né, com essa questão das enchentes, e se a gente for pensar numa... A Pauline falou aqui para a gente dessa referência religiosa, né? E tem, né, várias... não tem como não perceber algumas questões bíblicas, né? Então, por exemplo, a Arca de Noé, o dilúvio, esse tipo de coisa, assim, que realmente é uma questão muito... que você trabalha de maneira muito contemporânea, então é muito sutil, né? Então, o leitor vai pensando... lembra aquela pombinha que sai com aquele galinho verde da paz, né, para dizer que vai renascer, quer dizer, você está vendo tudo isso de maneira muito crítica, né? Sim. E eu vou aproveitar aqui também, Pauline, chegou uma pergunta de Tortoise Raiders. Eu já sei quem é Tortoise Raiders, mas eu não vou revelar para vocês quem é. Ela pergunta, olha, eu falei que é ela, acabei de de dizer que é uma ela. Pauline, pensando na formação do sistema literário do Centro-Oeste, você sente que há uma relação de continuidade com a obra, em especial o conto de Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Ellis e outros? Pensando na formação... Eu não posso falar desse conto específico porque eu não li Torturadas, então esse conto específico eu não posso me referir a ele. Em relação ao sistema, mas você está perguntando se o livro especificamente tem uma relação de continuidade com o sistema literário do Centro-Oeste, né? E aí dei um exemplo, acho que foi isso que eu quis, que eu pude entender. Eu acho que, deixa eu pensar aqui, eu acho que ele tem uma relação de continuidade, talvez. Eu acho mais com um sentimento geral de estar aqui, de pertencer a esse lugar e de transformar esse lugar numa linguagem, né? E aí eu traria tanto desde Nicolas Baer, poeta aqui de Brasília, a Cora e tantos outros, mas também o diálogo com outros autores que não necessariamente são do Centro-Oeste, por exemplo, Galveias, do José Luiz Peixoto, foi um livro que me influenciou muito, né? É um romance em que ele fala da cidade natal dele, Galveias. Esse livro já estava em processo de escrita, o Erva Brava, ele já estava em processo de escrita quando eu li, mas eu acho que essa leitura do Galveias me ajudou muito a organizar, né? Embora seja um romance, é uma outra proposta, eu acho que me ajudou muito a organizar isso dentro de mim, de alguma forma. Então, eu não saberia. Infelizmente, não conheço Hugo de Carvalho Ramos, né? Não conheço esse autor, mas eu vou procurar conhecer. Mas eu não sei, eu não poderia dizer com segurança que que o livro estabelece uma relação de continuidade com o sistema literário do Centro-Oeste, né? Até porque, para ser muito honesta, eu não consigo identificar um sistema literário do Centro-Oeste organizado uma caixa fechada,
Eu não consigo, até porque o Centro-Oeste ele é um lugar de muitas migrâncias, né? Não é só Brasília que é feito de migrâncias, né? A gente está no coração do Brasil, quem está passando para o norte, quem está descendo para o sul, quem está subindo para o Nordeste, e a gente tem meio que esse papel aqui, então eu não conseguiria, né? Falei agora, por exemplo, Nicolas Berra é do Mato Grosso, então é muito... Manuel de Barros, Mato Grosso do Sul, né? Sim, então... Sim. Então eu não conseguiria pensar... Agora de Goiás, e por aí vai. Talvez, né? Talvez quem se dedique a uma pesquisa, de fato, né, com esse enfoque, consiga fazer esse recorte. Eu, infelizmente, não consigo fazer assim, de pronto. Não sei se o Itamar tem uma pergunta antes, Itamar. Não, pode. Posso fazer? Pode. Eu não queria deixar de perguntar para a Pauline sobre o Itamar, quando elencou, né, sistemas fortes do livro, tocou justamente em alguns, e eu gostaria de ouvir a Pauline falando desses temas mais gerais, assim, também para apresentar mais para as pessoas do livro, mas muito atravessado por personagens mulheres muito interessantes, né? Então, você tinha comentado, a gente acabou tocando nessa questão de uma religiosidade, mas é sempre curioso, porque, por exemplo, para mim, que sou neta de uma avó baiana, mas que teve parte dos filhos que migraram para Goiás, né? Teve uma espécie de divisão, alguns foram para São Paulo e outros para Goiás, em que a gente percebe esse catolicismo muito arraigado, mas que ele é atravessado por outras crendices. Com certeza. Você trabalha isso assim de maneira, eu falei assim, gente, mas é a minha avó, não é a sua avó, como você comentou agora, né? Então, e não só isso, né? A questão dessa disputa do território, a especulação imobiliária, a questão das parteiras, do aborto, tem uma questão, assim, tantas coisas, sempre tem uma mulher muito forte, muito presente, né, em cada uma dessas situações. Se você pudesse um pouco apresentar esse leque de mulheres incríveis que você traz em Erva Brava, acho que seria bem bacana. A gente falou agora há pouco da Bragança, né? Que enfim, ela é uma personagem que ela desperta simpatia também ao mesmo tempo, eu acho, sabe? Apesar de ser um pouco delirante aquilo tudo e de ser, enfim, de alguma forma denunciar algo que está fora. Todo mundo conhece uma Bragança, Pauline, não se preocupe. Os leitores vão identificá-la com alguém também. Então, por exemplo, tem a protagonista de Santíssima, que é uma parteira, e que é uma parteira que vive em um lugar muito ermo, né? Muito afastado da cidade e cuja função está se perdendo ao mesmo tempo, né? Porque ela, inclusive, disse isso, ela fala disso, né? Que as mulheres preferem os homens de branco, né? Para parar a criança e tal. Mas ela ainda é, sim, né? O trabalho dela é ainda de grande serventia para algumas mulheres que moram numa região que a gente estava falando no comecinho da live, né? Que tem a cidade, mas não é só a cidade, tem um entorno, né? Tem alguns morros, tem um cume, né? Tem um outeiro que tem uma igreja, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tem uma outra igreja mais embaixo, eu imaginei tudo, eu consigo imaginar, né? Essa espacialidade, e tem essa zona rural que cerca a cidade. E nessa zona rural existem algumas personagens, né? Tem a Rita também, que, enfim, é uma mulher que ela está muito desgostosa porque o marido vendeu a preço de banana, né? Como se diz, um rancho onde eles viviam para viver num rancho mais distante, né? E ela está muito aborrecida com isso e o conto quase inteiro é o trajeto deles. Tem alguma coisa que vai se desenrolar no final, mas é o trajeto deles na carroça, né, de mudança desse rancho, onde eles criaram os filhos, que era um lugar que ela considerava um bom lugar, né, para se estar, para plantar, para colher, e foram para um lugar mais distante, para onde ela não queria ir, ela achava perigoso, enfim. E os pensamentos dela são de muita crítica, né, em relação ao encanto fácil desse homem pelo dinheiro, por exemplo. Essa história foi baseada numa história que me foi contada por não sei se eu devo falar, mas foi um grande amigo do meu marido, um músico
bem bacana, já mais velho que a gente, ele nos contou de um grande empresário brasileiro que é amigo dele, por isso que eu não vou falar o nome dele, que em determinado momento, em Santa Catarina, comprou um terreno maravilhoso em frente à praia, de um caiçara, trocando por um sofá, uma antena parabólica e uma televisão. E eu me lembro que aquilo foi marcante, né? E é um empresário que as pessoas identificam como alguém que tem uma empresa que tem responsabilidade social, né? Uma pessoa bacana e tal, mas chega na hora do, poxa, mas eu quero minha casa na frente da praia, né? A ética estica, né? Um pouquinho mais. Então, isso me marcou, né? Imagina essa família desalojada por conta de uma televisão, um sofá e uma antena parabólica. Eu nunca me esqueci disso, né? Só que em vez de, enfim, colocar um ambiente litoral, não sei quem eram essas pessoas, né, que fizeram essa venda, não sei nada dessa história, eu imaginei isso num outro lugar, porque, como eu estava dizendo, a gente, das minhas viagens, né, assim, anteriores aqui pelo estado, e eu não sou uma pessoa, assim, de longa estrada na vida, né, eu estou com 42 anos, né, não sou uma pessoa, estou com 70, 80 anos e vi um mundo muito diferente. Estou falando de quando eu tinha 15 anos, 16, e viajava para Pirenópolis. E ali você ainda via as pessoas nativas da região morando em casas, às vezes, bastante precárias, mas morando ali naquele centro histórico que hoje é um centro turístico, né? As pessoas viviam ali. Uma série de carências, né? Eu via, sobretudo, em relação à saúde, né? Acesso a determinados serviços e tal, mas aquele espaço era o espaço delas. E hoje, quando você chega lá, essas pessoas não estão mais lá. Tem a pousadinha, tem a casa de massagem, tem a pizzaria, a lojinha de lembrancinha. Mas para onde foram essas pessoas? Né? Então, veio daí. E, voltando a falar das mulheres, tem... Tem a Maria, do Mandiocal, né? Exatamente. Maravilhosa. Essa também me fisgou, Maria... Luciana. Maria, deixa eu ver como é que eu posso falar de Maria sem dar spoiler. Sem dar Essa não spoiler, pode por favor, dar. Pauline, não pode. Maria, vocês vão ter que ver no Mandiocal mesmo. O que eu posso dizer de Maria é que ela casou mais velha, ela tinha sido já casada, mas ela depois não teve filhos e tal, e já mais vivida, ela casou com um homem que foi viver numa propriedade que é dela, né? Que ela herdou um pequeno trecho de uma propriedade maior da avó, e ela tem isso muito claro, que aquela propriedade é dela, não dele, né? E, enfim, e ele vai plantar um mandiocal num determinado local ali e começam a acontecer coisas que vocês Sim. não Eu não queria estar na pele também, desse né? homem. Ah, As coisas que ele começa a ver, né, Lu? Paulinha, Aí tem a Dita. A Dita. A Dita, ela mora sozinha, ela já é bem idosa, né? No conto, embora eu tenha dentro de mim uma pré-história dessa personagem, né? No conto você não sabe, né? O que ela faz na vida para sobreviver, né? Como é que ela foi parar naquela casa, se ela tem filho, se ela não tem, você não sabe disso. Né? Ela mora sozinha e ela vai à missa, né? Como é de costume nessa igreja que acaba sendo também uma parte bem importante das narrativas, né? Que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Enfim, ela é uma benzedeira, né? E eu cresci indo em benzedeira, o nome da minha benzedeira de quando eu era criança, Zenaide. E ela é uma benzedeira, mas que tenha a fé católica, né, muito firme, assim, nessa profissão de fé, né? muito interessante o modo, né, Pauline, como você mostra a forma como ela sai da casa dela e chega até a igreja, né? E ela está... eu acho que isso não é uma questão de spoiler, mas essa construção mesmo que você faz, que é muito bonita, eu acho que você tem esse livro também acho que se destaca muito por essa construção desses espaços, né? A gente entra ali e o mundo emerge, né? E às vezes submerge também, né? Mas eu acho que com ela, assim, me chamou muito a atenção
aquela coisa que inclusive é bíblica, né, desses últimos lugares na igreja, porque tem uma coisa dessa cidade que aqueles primeiros bancos que estão provavelmente para a Dona Bragança, né, que a gente não sabe se ela está sentada lá, mas provavelmente. Mas quando ela retorna, né, está em seu próprio lugar, quer dizer, a autoridade espiritual que ela tem é muito grande, né? Então essa questão que você coloca é muito interessante. E eu acho que isso vem das mulheres também, de uma outra geração, não da minha geração, né, da geração, 2 gerações atrás, né, das mulheres da minha família. A minha avó, na minha família existia uma tradição entre a minha avó, uma irmã, né, eram 4 irmãs, uma das irmãs, então 2, né, minha avó, ela, e outras primas, elas se reuniam em todos os anos, elas faziam uma grande festa junina, era uma promessa de família, para que se evitasse doenças na família e coisas assim, uma grande festa junina numa região administrativa aqui do Distrito Federal chamada Gama, em que elas davam tudo de graça para quem quisesse. Tinha missa, o padre ia, rezava uma missa, tinha uma procissão com estandarte São João, e elas serviam uma abundância, a gente passava a semana lá, né, cozinhando, então fazendo bandeirinha, fogueira, os homens cuidavam do quentão, da pipoca, da fogueira, e as mulheres das outras coisas, enfim. Então, elas passavam dias fazendo biscoito, bolo, e era um festão mesmo para quem quisesse chegar e comer à vontade. E, ao mesmo tempo que tinha essa coisa muito, muito firme, né, no catolicismo, era assim, se chover, claro, não chove na época da festa de São João aqui, mas se chover, queima o capim santo pela janela para pedir para Santa Bárbara para mainar a chuva, né? Minha avó fazia muito isso. Aqui na Bahia, Pauline, minha mãe, minhas avós pregavam, colocavam um pregador numa barra de sabão. É mesmo? Olha só, eu tenho uma lembrança. Punha na janela. Eu tenho uma lembrança muito clara, sabe do quê? De uma certa ocasião, eu morando aqui, né, em Brasília, na cidade, de uma ocasião que minha mãe voltava de ônibus do trabalho, estava um temporal, assim, terrível, eu devia ter uns 4 anos, nunca me esqueci disso, e minha avó tinha pavor de raios, assim, a cidade de Goiás tem muito raio, né, tempestade com raio e tal, e ela tinha muito medo, e ela estava preocupadíssima, e eu lembro dela abrir a janela, aquele temporal, assim, terrível, e ela a chuva não estava caindo em cima, óbvio, né, ela riscando ali um maço de capim santo e fazendo as orações dela, né, recitando ali os versos de fé dela, e essa cena sempre me marcou muito, e quando eu era criança eu acreditava piamente mesmo, porque quando a minha avó fazia isso, eu achava que os raios diminuíam, né, não sei até onde me sugeria, mas olha, minha avó, eu tinha uma convicção plena na efetividade, sabe, daquela magia, assim, e aí eu acho que essas coisas todas, agora eu já até me perdi, Luciana, qual que era a pergunta? Eu falei de tanta coisa. Não, respondeu. Itamar, você quer... Não, sim. Itamar, você quer fazer alguma pergunta? Sabe que eu sou a fominha aqui de perguntas, né? Não, uma coisa que eu queria destacar, Lu, que eu achei muito interessante no livro, é que a Pauline ela não faz concessões, ela não apresenta um campo, né, um mundo rural idílico, né, ancorado no passado. Ela faz um retrato muito contemporâneo, né, desse campo. E eu sinto que em todas as histórias há uma tensão permanente entre tradição e modernidade, né? Isso está muito, eu não diria nem está latente, né, nas histórias, em alguns momentos patente mesmo nas histórias, mas essa fricção entre tradição e modernidade, acho que dá o tom que é justamente quando a gente pensa, e eu que ando pelo campo, quando a gente pensa no campo brasileiro hoje, e que a gente vê, por exemplo, na TV de maior audiência, no canal de maior audiência, em horário nobre, pago, né? O agro é pop, agro é tudo, né? Isso me fez pensar como Pauline olhar para esses lugares, né? Olhar para tudo isso que está acontecendo, e ainda de um ambiente tão adverso, né? De um fenômeno, um movimento tão adverso, tirar coisas tão interessantes, né?
e apresentar aos leitores? Como foi esse caminho para compor essas histórias? Eu acho, Tamar, que aí eu acho que entra o nosso lado curioso mesmo, humano, né? Você que está sempre viajando também, e a gente observa as pessoas que a gente conhece, a gente presta atenção nelas, não presta? Então, por exemplo, embora seja um personagem completamente diferente, né? Tem o Tunico, que ele é um cineiro. Ele é um cineiro que está já quase morrendo e quando está ali nas últimas, ele decide que ele quer ensinar isso para outra pessoa, né? Ele quer ensinar esse saber para alguém. Isso tem a ver com um amigo que eu fiz há muitos anos, que já falecido, que foi cineiro muito tempo, né? Lá na cidade de Pirinópolis. O seu Ico, Teodorico Pereira era o nome dele. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu tinha 16 anos, em uma média de 2 vezes por ano, até o falecimento dele, mais ou menos, eu conseguia vê-lo, né? Ganhei muito presente dele, vinho de jabuticaba, doce de caju, garrafa de mel, ele tinha um quintal com parreiras e coisas assim. E tem muitas coisas que ele me disse, muitas coisas que eu ouvi dele, de outras pessoas, às vezes que eu ouvi de passagem. Por exemplo, a primeira vez que eu estive em Pirinópolis, tinha uma casa um teto muito baixo, né, um pé direito muito baixo, aquelas janelas de madeira, né, e tinha uma senhora que ela estava sempre ali sentada, assim, com um lenço azul na cabeça, né, sempre desse jeito, assim. E numa tristeza, e às vezes eu parava, conversava com ela, e ela sempre tinha muitas dores, ela tinha vários problemas de saúde, não tinha médico que atendesse a especialidade, né, que ela necessitava ali, e ela sempre reclamava, mas ela estava sem, ela não tinha TV, ela estava sempre ouvindo um radinho e escorada assim na janela com aquele lencinho. Eu, como é que tá a senhora e tal? E ela, como Deus quer, né, minha filha e tal. E aí não sei, eu acho que essas coisas vão se avolumando, né, dentro da gente. Tem aquele livro da Patti Smith, Devoção, que ela tem um conto que ela conta um pouquinho como é que ela escreveu aquele conto, né? Você não sabe muito bem de onde que vem, sabe que vem de algum lugar, que as coisas lá dentro, né, nesse nosso liquidificador que a gente tem aqui dentro, faz aí um shake que sai Inquieta, da né? Essa mente história. inquieta, né, Luciana? A Luciana também escreve essa mente inquieta É. que não E a para gente um minuto. ouve. É. E é muito louco, porque, assim, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa um pouco quieta, assim, no meu canto, no sentido de que eu não tô pipocando muito na rua e tal, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, de ouvir as pessoas falando. Eu gosto muito de ouvido pescar a conversa de outras pessoas, né? E não qualquer pessoa, né? Assim, mas se eu vejo, por exemplo, sei lá, teve um dia que eu estava num restaurante, nunca me esqueci desse dia, com a minha família, e chegou uma família enorme, assim, com vários casais e filhos, casais assim de 40 e poucos anos, e os filhos ali de 10, 11, e eles estavam com um velhinho só, um senhor, nessa mesa, e ele estava muito triste, mas muito triste, muito, dava para ver, era visivelmente, e era uma família animada, eles estavam pedindo chopp, e eu via que existia uma tentativa de tentar animar esse velho. E eu fiquei olhando, observando muito, de repente ele olhou para a mão e começou a fazer assim na aliança de casamento, ficou olhando na mão, para a mão, olhando e girando um tempão a aliança de casamento, e não tinha lá a esposa dele, né? Portanto, eu entendi aquilo como uma viuvez talvez recente, uma tentativa, né, dos filhos, dos genros e noras de animar aquele senhor, mas enquanto eu estive ali no restaurante não fez muito efeito, ele estava realmente bem triste. E ele passou muito tempo assim olhando, né, para a aliança, girando a aliança no dedo. Então são coisas que você observa e isso vai para algum lugar dentro de você, te sensibiliza, né? Não sei quem são essas pessoas, né, nesse exemplo, como não sei tantas outras, né, que fim levaram, que fim tiveram, mas elas cruzam com você em algum momento e tem alguma coisa que fica, né? E te incomodam, acredito, né? Com Principalmente todas certeza. essas questões. Acho que a gente costuma dar uma atenção maior às coisas que nos perturbam. E Sim, eu acho que de uma maneira muito honesta você faz isso, né? Esse retrato muito claro, um retrato muito verdadeiro desse campo, né, brasileiro. Falar em campo brasileiro parece uma coisa
talvez fora de tom, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, com tantas realidades distintas, mas é inegável que coisas que a gente vê em Erva Brava, a gente certamente verá no sul do país, veremos na Amazônia, né? São temas que estão nos atravessando inevitavelmente nesse tempo, né? Eu acho que isso aproxima esse livro da nossa realidade, desse momento, que é um Brasil também, Lu, Pauline, um Brasil de de grandeza, né? Porque a grandeza aqui em Erva Brava está na paisagem, no Morro da Baleia, no Rio Amanaçu, está na própria cidade, né? Nas suas construções, mas é uma grandeza que parece estar desmoronando. Sim. Então, há um certo desencanto. Vivemos um tempo de grande desencanto. E esse livro retrata isso de uma maneira muito honesta, eu acho. Eu acho que você usou a palavra, assim, que foi, inclusive, a palavra que foi o meu gancho, assim, durante toda a escrita, que foi a palavra desencanto, né? Eu queria mostrar uma cidade de desencanto, um lugar em desencanto. Porque eu tenho a impressão, provavelmente equivocada, de que eu vi uma fase mais encantada. Talvez, né, seja aquela romantização do passado, mas a minha sensação é de que, apesar de me considerar ainda uma pessoa jovem, mas as coisas têm mudado muito rápido, né? De que há 20, 30 anos eu vi esses lugares, claro, com deficiências que precisavam ser sanadas, né? Sobretudo em relação ao acesso ao sistema de saúde, educação e tal, mas que ainda não foram sanados, e, no entanto, os problemas chegaram que nem um cano de esgoto, assim, né? Literalmente, muitas vezes, nas pequenas cidades. Então, por exemplo, o primeiro ponto que fala do crack, a gente, qualquer pessoa que viaja hoje pelos pequenos municípios, né, as pequenas cidades do país onde a juventude tem muito pouca alternativa, tanto de formação, quanto de trabalho, quanto de lazer, de educação, né? Essa juventude está entrando forte no crack, né? Então, há alguns anos fui para uma cidadezinha no Rio Grande do Norte chamada Maracajaú e pretendia acampar, né, na praia ali, um lugar tão pequenininho. Não, depois que o crack chegou aqui, não dá não. Se você for, vão mexer com você à noite, foi o que eles me disseram, né? Porque o pessoal tá roubando tudo, porque fica na fissura e quer conseguir uma pedra, quer conseguir o crack, e assim, um lugar que é absolutamente distante de qualquer centro urbano maior, você chega não sei hoje em dia, na época, que não tem tanto tempo assim, uns 12 anos, 11 anos, você chegava por estrada de chão, né, 12 anos, 12 para 13 anos, então, o lugar onde o padre ia ver uma vez por mês, ele rezava a missa, né? Teve um dia que eu vi, achei curioso, né? Eu fiquei lá uns dias e o pessoal, não, o padre vem uma vez por mês, nem o padre ia lá. E, no entanto, o crack estava lá presente, né? Com toda a força. E eu acho que a gente olha muito pouco para as juventudes do interior, das pequenas cidades, né? Do interior ou do litoral, enfim, eu vejo essa juventude, né? Paraty mesmo, a cidade onde acontece a Flip, né? Que acontece com a juventude de Paraty? Cadê um Instituto Federal, né? O que ela faz? Se não tem dinheiro para ficar numa cidade para fazer um curso técnico ou para fazer uma faculdade, faz o quê? Vai viver do turismo, né? Mas será que o turismo é o que aquela pessoa específica tem interesse, né, em fazer? Então, é um aspecto muito interessante do seu livro, né, Pauline? Eu acho que até também aproveitando a presença do Itamar, né? Eu acho que o Doramar ou a Odisseia também traz isso, que vocês são dois autores que se voltam, né, para isso que a gente está chamando aqui de campo, mas e talvez entortoarado, porque tem está em um outro tempo, apesar do deslocamento temporal também se aproximar um pouco mais da gente, mas enfim, no Doramar acho que isso fica muito claro, que não tem mais uma diferença entre uma paisagem, sei lá, da grande São Paulo ou de uma pequena cidade do Centro-Oeste, né? Então, é quase como se tivesse uma espécie de paisagem, para voltar a falar nessa palavra que é tão recorrente na nossa conversa hoje, uma paisagem que é física, que gera uma geografia humana que é muito similar. é homogênea, né? É uma Exatamente. homogeneização mesmo. Quase como se tivesse
quase como essas lojinhas de R$ 1,99, né? Que Uhum. estão em todos os lugares, né? Então, uma espécie de... E hoje, olha que coincidência, né? Eu sou mediadora e dando depoiepoimentos aqui, mas Tá ótimo. É Tá ótima a ótimo, conversa. né? Só faltou um cafezinho aqui, um É. bolo de bar, né, Paulinha? Exato, não, mas foi tão curioso, né? Porque o meu irmão, ele tem um guincho, né? E olha que curioso, hoje, até agora há pouco, antes de começar a live, a minha mãe falou assim: seu irmão ele já está na altura de Barretos, né? Que é já no interior de São Paulo, mas ele tinha ido justamente levar uma máquina uma máquina muito grande para Goiás, né? Sim. Então eu falei assim, nossa, olha que coisa, né? Então tem essa coisa do agro, é tech, né? Agro Então, é pop, né? vamos falar que a gente Bom, está o livro da Pauline, a gente vê o outro lado do agro, né? Também. Sim. É o lado que não é dourado e que não contam, ninguém tem interesse de contar, né? Nas o propagandas de lado TV. ogro, né, do agro, né? É o lado ogro do agro. Porque as pessoas têm uma ideia, porque quando se fala em agro, né, até esse prefixo, né, agro, as pessoas pensam em alimento, né, mas não é o alimento que está Não é o sendo... que chega à nossa mesa, é o que vai Não, né, para é o que é commodity, né, para a balança de exatamente. exportação do país. Ninguém E come aí, aquele estilo de soja, né, Pauline, que aparece no exatamente. seu conto. Essa soja vai para outro canto. Exatamente. E assim, existe uma responsabilidade dos compradores, né? Essas grandes empresas, né? Que importam a nossa soja, em exigir que esses produtores não abram novas áreas, né? No Cerrado, em qualquer outro bioma brasileiro, né? Que essa soja seja oriunda de terras já estabelecidas para esse tipo de cultivo, né? A gente não precisa de avançar a fronteira agrícola nem no Cerrado, nem em qualquer outro bioma brasileiro, né? Então, assim, a gente sabe, tem um pouco um chavão, né, de que o Cerrado é o berço das águas, e é mesmo, né? Fonte, aqui está a nascente do Rio Araguaia, aqui está a nascente do São Francisco, né, na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, do Rio Tocantins, então, muitas bacias hidrográficas saem daqui, e se você retira a cobertura vegetal, essa água também evapora, né? Essa água também aparece. Daqui a pouco vai chover soja, né? É o que vai Exatamente, acontecer. exatamente. Então, assim, teve Uma imagem que a Pauline faz que é muito bonita nesse silo e que é angustiante demais esse conto, né? E que não é uma chuva, mas que é uma grande onda, né? sim, Que é uma imagem muito forte. Gente, ó, a gente já ultrapassou. sim. Uhum. Eu estava aqui, né, querendo perguntar várias outras coisas, mas a gente já está ultrapassando aqui o tempo, mas eu não queria encerrar sem a gente ter algumas considerações finais. E, gente, eu acho que tem uma leitura comparada aí para ser feita entre a Paulina e o Itamar muito bonita, né? Porque agora a Paulina estava dando esse testemunho dessa paisagem do qual emerge a erva brava que a gente está aqui celebrando hoje, que é esse campo de soja que não tem a vida, e eu lembrei muito também dos campos de eucalipto, né, no Doramaru Odisseia, então, de alguma maneira, tem um diálogo muito forte entre vocês dois, então, façam suas considerações finais, que também são iniciais, né, para quem vai agora pegar o livro e começar a ler. Eu vou falar antes, deixar a autora falar por último, né? E recomendar vivamente esse livro, né? Eu fico muito feliz, Luciana, de ver essa vitalidade na nossa literatura, né? Nessa literatura contemporânea, brasileira, pulsante. Eu falo porque eu leio muitas obras estrangeiras e eu sei que a nossa literatura, a nossa boa literatura, não deve nada, literatura nenhuma, né? E essa foi a grande escola da minha vida. Quando eu penso em tudo, o que me formou leitor, o que me plantou em mim o desejo de escrever. A Paulinha apresentou aí as suas autoras, a Cora, né, no começo desse encontro. É isso, é essa literatura que me moveu a escrever. Então, eu fico imensamente feliz de saber que a literatura brasileira segue vigorosa, e esse livro é uma prova disso, né? Uma prova muito original, muito honesta, de que
de que a literatura brasileira vai muito bem, obrigado. Agora, basta a gente encontrar um espaço para lê-la, né? Adquirir, fomentar a literatura brasileira. Isso é a coisa mais importante. Obrigado por ter escrito esse livro, Pauline. Foi um deleite lê-lo. Itamar, eu que agradeço demais da conta. Você sabe que você tem um papel fundamental e central na história desse livro. E eu acho que a nossa amizade é uma coisa assim que eu prezo muito e sempre você está nas minhas orações e te desejo tudo de bom. Obrigada mesmo por estar aqui hoje com a gente, Luciana também. Eu espero que as pessoas leiam, né, o Erva Brava, que elas consigam se sentir tocadas por esse lugar, né? E é isso que o Itamar falou. Eu acho que a gente, quando está, né, investindo tanto do nosso tempo, da nossa energia para escrever um livro, para divulgar um livro, na verdade, não é a história, são histórias que não são só nossas, né? São histórias de todos nós. Então, eu acho que o Erva foi um pouco isso, assim, eu quis tocar em temas que seriam, que eu achei, que julguei importantes, assim, para todos nós, leitores, leitoras brasileiros, né? Sobretudo, eu acho que é uma maneira, pode ser uma maneira interessante de a gente olhar para o nosso país e também para a nossa literatura. Então, espero que vocês gostem. Maravilha. Super obrigada, Pauline. Obrigada, Itamar. E leiam Erva Brava. E olha, Erva Brava não é o título de nenhum dos contos. Descubram o que é Erva Brava. Até mais. Verdade. Obrigada, tchau, gente. tchau, gente. Tchau, tchau.